ficam realmente, todos os sentidos ficam mais aguçados. Você ouve uma música, você pensa na pessoa, você ouve essa música de uma forma extremamente diferente quando você está apaixonado e quando você não está. Essa é a alteração psicológica, né? Isso sem contar as alterações físicas também, né? Mesmo a paixão, não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver, eu acho que foi no Fantástico que mostrou, eles fizeram uma comparação, você viu? Uma comparação dos efeitos produzidos pela cocaína e eles compararam aos efeitos produzidos pela paixão. Porque a paixão, ela libera, né, uma substância que já existe no nosso organismo, chamada endorfina, né, e a pessoa fica extremamente estimulada, né? E esse efeito também é produzido com a cocaína. Quer dizer, é um ótimo substituto, né, um substituto extremamente saudável, né, o amor e a paixão. Porque ela deixa a pessoa da mesma forma estimulada e é uma via natural, né? Edasma, pelos seus estudos e tudo, você acha que o casamento quebra o vínculo assim do namoro? O vínculo do namoro é quebrado, mas depende de como for a estrutura psíquica de uma pessoa, ela vai sentir essa quebra de uma forma, né? Hoje nós vemos na clínica, na minha experiência do dia a dia, eu sinto muito que a maioria, né, uma grande parte, não digo a maioria, mas uma grande parte dos casamentos, muitas vezes pode até terminar quando um dos parceiros tem essa imagem idealizada e romântica do amor. Então, por exemplo, uma mulher pode não se conformar de ter perdido no seu companheiro aquele homem extremamente apaixonado, encantado com ela. Só que essa é uma fase que passa para dar lugar a sentimentos mais amadurecidos, mais adultos, né? Menos entusiasmados, mas também extremamente importantes. Mas algumas mulheres e até alguns homens vivenciam isso como se o amor tivesse acabado. Elas não conseguem sentir essa transformação de um estado para o outro. Então isso é vivenciado, é sentido como uma perda, como um desamor. E muitos casamentos acabam sendo rompidos em função disso. Quando você tem uma decepção amorosa, isso pode reagir em forma de doença física, assim? Nós falamos superficialmente disso, mas já foi comprovado, né, cientificamente, que a decepção amorosa pode conduzir a doenças físicas, inclusive o câncer. Muitos casos de câncer advêm daí, de sentimentos que a pessoa não consegue identificar, como uma tristeza muito grande, como ela não consegue simbolizar muitas vezes, por exemplo, uma perda, uma separação, ela não consegue aceitar, não consegue simbolizar, isso não é passado pela palavra, pelo reconhecimento psíquico, então isso pode ser somatizado. O que é isso? Deslocar para o corpo uma resposta e uma identificação que a pessoa não consegue fazer mentalmente, emocionalmente. Existe idade para namorar ou até mesmo para amar? Boa pergunta essa, né? Porque a gente se depara também com essas dificuldades no consultório quando nós fazemos orientação de pais. E muitas vezes a mãe, o pai ou ambos, né, dizem: não, mas minha filha é muito nova, namorar com 13 anos, né? Ou é muito nova para ir à boate. Então isso é muito individual em cada família, né? Eu acho que se os pais confiam na criação que eles deram, não existe idade. A partir do momento que existe também, paralela à vontade de namorar, uma noção de responsabilidade, isso pode acontecer com 11 anos, com 10 anos, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho também das pessoas mais velhas, né? Isso é lindo, né, gente? Porque não existe idade para o amor. Você vê pessoas de 70, 75, pessoas que perderam o cônjuge e de repente resgatam a vontade de viver, namoram, né? Pegam na mão, sorri, se abraçam, né? Vão ao cinema. Isso, aliás, é uma coisa que faz a pessoa ter mais vontade de viver. Pessoas, assim, de muita idade se sentem extremamente motivadas quando elas encontram alguém para amar. Porque amar e ser amado é uma necessidade básica do ser humano. É tão importante como um alimento, né? Tanto é que quando a pessoa ou não ama ou não se sente amada, né? Quando não existe essa reciprocidade, a vida muda de figura, né? É outro sabor, outro sentido. O que você acha do ficar? Então a gente estava falando do ficar, não é? O ficar eu acho vantajoso do seguinte aspecto: na medida em que você fica sem compromisso, existe um lado benéfico, porque eu estava dizendo, nessa fase da adolescência, por exemplo, as idealizações elas ocorrem de uma forma muito mais intensa. Sempre vão ocorrer idealizações, mas nessa fase é ainda mais intensa.
Então, a partir do momento que começa um compromisso muito sério nessa fase, de certa forma limita a liberdade que a pessoa pode ter de conhecer outras pessoas, né? De se confrontar com diferentes tipos de personalidade, fazer uma escolha mais adequada. Então, tem essa vantagem. Mas a desvantagem, eu acho que, como o relacionamento ele fica cortado de uma forma um pouco brusca e meio rápida, ele impossibilita a chance de viver a continuidade num relacionamento. E a gente sabe que a continuidade é extremamente importante. Acho que vocês já ouviram falar assim de pessoas que namoram muito, muito tempo, depois assumem um relacionamento mais sério, ou se casam, ou ficam noivos, sei lá. Isso acho que nem existe tanto mais hoje. Mas, de repente, muda de figura, né? Então, eu acho que é muito importante ter a liberdade da escolha e também viver o lado da continuidade, né? O ficar, repetindo, o ficar é importante no sentido de favorecer a liberdade. E também eu acho que prejudica o lado da continuidade, porque o relacionamento a gente só amadurece experimentando a continuidade dele, né? E às vezes necessita de muito tempo para você ver quem é aquela pessoa que você sente por ela, né? As coisas vão mudando. Edasma, qual que é a importância do sexo num relacionamento entre pessoas? Bom, o sexo, como todos sabemos, né? Ele é uma manifestação do amor, só que é uma manifestação física. E é tão importante quanto a manifestação emocional, né? Agora, eu acho muito importante, tanto o jovem quanto pessoas mais velhas, ter essa noção de dimensão do sentimento. Porque se a pessoa não estiver preparada e ter o sexo sem ter o sentimento, muitas vezes aquilo que parece que poderia gratificar, ela causa ainda mais desprazer, ainda mais vazio, ainda mais angústia, né? Eu não digo que isso é uma regra, mas o que a gente nota, né, o que eu escuto assim no consultório, tanto de adolescentes como de pessoas mais velhas, é que quando não existe o sentimento paralelo ao amor, não existe realização, né? Pode até existir uma realização física, mas é algo efêmero, algo transitório que passa. Então, é uma realização que poderia ser buscada de uma outra forma, por exemplo, na masturbação, né? Então, se a pessoa estiver preparada, ela pode até se permitir viver um momento de prazer, mas algumas pessoas não estão. Então, ao invés de encontrar satisfação, elas se deparam com a frustração mesmo. Edasma, você acha que existe realmente uma alma gêmea para todos? O que vocês acham, gente? Bom, muitas pessoas acreditam, né? Mas vocês querem saber pessoalmente, né? Eu realmente não acredito em alma gêmea. Eu acho que existem pessoas que realmente têm mais sintonia, né, conosco, têm mais afinidades, né? E quando você está bem, você está preparado para encontrar essa pessoa. Porque o que ocorre na vida são duas coisas, né? Ou você escolhe pessoas erradas em momentos certos, ou pessoas certas em momentos errados. As duas coisas podem acontecer. E quando você está bem emocionalmente, você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa com a qual você tem uma sintonia espiritual, emocional e física, inclusive, né? Mas se você não está bem, você tem menos chances de encontrar alguém com quem você se afine. Agora, chamar isso de alma gêmea, eu acho que já é mistificar um pouco demais, é idealizar, né? E o ser humano adora idealizar, mistificar, fantasiar. Para mim é um pouco de mistificação mesmo. Eu queria agradecer a participação da psicanalista Edasma Aidar. Olha, eu que agradeço estar aqui presente, né, sendo escutada por pessoas tão interessadas, tão entusiasmadas, né? Assim que tiver a oportunidade, vocês me convidando, eu estarei aqui novamente, tá? Bom, valeu aí, galera. Valeu, Edasma. Valeu. Agora nós vamos encerrar o programa, né? Até semana que vem. Agora com você, Cal. Estou louco pra te ver. Oh yes, sabe? Tururuju, entre nós dois vamos querer. Sabe? Tururuju, estou louco pra te ver. E aqui nós estamos com uma psicanalista, Edasma, que é uma psicanalista piracicabana. Obrigado pela sua presença, Edasma. Muito obrigada.
Dasma, você acha que o namoro é uma fase passageira na vida dos adolescentes? O namoro é fundamental na fase de todos, né? Porque é uma fase de conhecimento onde nós podemos ter a oportunidade de checar aquelas imagens que nós temos, aquelas idealizações que nós fazemos das pessoas e conferir isso no real, né? Muitas vezes as pessoas se encantam à primeira vista e depois, quando na continuidade do relacionamento, aquela imagem idealizada cai por terra. E aí o relacionamento pode não dar mais certo, né? Então essa fase, ela propicia essa checagem mesmo do real com o imaginário. Edasma, qual é a alteração psicológica que o namoro causa nas pessoas? Bom, eu acho que todo mundo já experimentou isso, né? A alteração psicológica é um estado assim, a gente pode chamar de um estado de graça. Vocês já experimentaram isso? Com certeza, né? É um estado onde as pessoas se sentem extremamente inspiradas, motivadas, né? Com mais vontade de viver, de trabalhar, de estudar, né? E elas ficam realmente, todos os sentidos ficam mais aguçados. Você ouve uma música, você pensa na pessoa, você ouve essa música de uma forma extremamente diferente quando você está apaixonado e quando você não está. Essa é a alteração psicológica, né? Isso sem contar as alterações físicas também, né? Mesmo a paixão, não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver, eu acho que foi no Fantástico que mostrou, eles fizeram uma comparação, você viu? Uma comparação dos efeitos produzidos pela cocaína e eles compararam aos efeitos produzidos pela paixão, porque a paixão ela libera, né, uma substância que já existe no nosso organismo chamada endorfina, né, e a pessoa fica extremamente estimulada, né? E esse efeito também é produzido com a cocaína. Quer dizer, é um ótimo substituto, né? Um substituto extremamente saudável, né? O amor e a paixão. Porque ela deixa a pessoa da mesma forma estimulada e é uma via natural, né? Edasma, pelos seus estudos e tudo, você acha que o casamento quebra o vínculo assim do namoro? O vínculo do namoro é quebrado, mas depende de como for a estrutura psíquica de uma pessoa, ela vai sentir essa quebra de uma forma, né? Hoje nós vemos na clínica, na minha experiência do dia a dia, eu sinto muito que a maioria, né, uma grande parte, não digo a maioria, mas uma grande parte dos casamentos, muitas vezes pode até terminar quando um dos parceiros tem essa imagem idealizada e romântica do amor. Então, por exemplo, uma mulher pode não se conformar de ter perdido no seu companheiro aquele homem extremamente apaixonado, encantado com ela. Só que essa é uma fase que passa para dar lugar a sentimentos mais amadurecidos, mais adultos, né? Menos entusiasmados, mas também extremamente importantes. Mas algumas mulheres e até alguns homens vivenciam isso como se o amor tivesse acabado. Elas não conseguem sentir essa transformação de um estado para o outro. Então isso é vivenciado, é sentido como uma perda, como um desamor. E muitos casamentos acabam sendo rompidos em função disso. Quando você tem uma decepção amorosa, isso pode reagir em forma de doença física, assim? Nós falamos superficialmente disso, já foi comprovado, né, cientificamente, que a decepção amorosa pode conduzir a doenças físicas, inclusive o câncer. Muitos casos de câncer advêm daí, de sentimentos que a pessoa não consegue identificar como uma tristeza muito grande, ela não consegue simbolizar, às vezes, por exemplo, uma perda, uma separação, ela não consegue aceitar, não consegue simbolizar, isso é passado pela palavra, pelo reconhecimento psíquico. Então isso pode ser somatizado. O que é isso? Deslocar para o corpo uma resposta e uma identificação que a pessoa não consegue fazer mentalmente, emocionalmente. Existe idade para namorar ou até mesmo para amar? Boa pergunta essa, né? Porque a gente se depara também com essas dificuldades no consultório quando nós fazemos orientação de pais. E muitas vezes a mãe, o pai, ou ambos, né, dizem: não, mas minha filha é muito nova, namorar com 13 anos, né? Ou é muito nova para ir à boate. Então isso é muito individual em cada família, né? Eu acho que se os pais confiam na criação que eles deram, não existe idade. A partir do momento que existe também, paralela à vontade de namorar, uma noção de responsabilidade, isso pode acontecer com 11 anos, com 10 anos, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho também das pessoas mais velhas, né? Isso é lindo, né, gente? Porque não existe idade para o amor.